Bom dia, bom dia. Mais um dia, finalizando a nossa semana. Hoje é sexta-feira. Hoje a nossa live o tema é como ser mãe. Por que esse tema? Porque nos meus atendimentos eu ouço muitas mães se sentindo culpada pelo resultado do filho. Então, como ser mãe? Qual é o jeito certo de ser mãe? Qual o limite do amor? O que eu posso dar, o que eu posso tirar? Como criar uma criança? Como educar uma criança? O ser mãe é tão misterioso que cada um é mãe de um jeito. Então, o nosso tema hoje vem falar sobre o quê? Todas as mães, elas fazem o melhor. Dentro do conhecimento dela, dos limites dela, das condições emocionais. Então, a emoção, ela caminha junto com a mãe. Então, para que uma mãe tenha um resultado bom para ela, satisfatório para ela, porque a frustração de não ser uma mãe boa, de não ter dado um resultado bom para o teu filho, a frustração é da mãe e não do filho. Mas para que essa mãe tenha um resultado bom, que ela fique satisfeita com a maternidade, ela precisa emocionalmente se fortalecer. Porque ser mãe, gente, é um desafio todos os dias. A gente ama tanto, é tanto amor, que a gente se perde nesse amor. E aí está o segredo da coisa. Precisamos ter um equilíbrio. Precisamos trabalhar o nosso emocional. Porque ser mãe não vem com manual. Ninguém ensina a ser mãe. Mesmo porque não tem como a gente aprender a ser mãe através de um manual. Por quê? Porque cada mãe é de um jeito. Cada mãe lida com as suas emoções de um jeito. Cada mãe tem os seus valores, tem as suas culturas, tem a sua crença. E é através disso que ela vai seguir uma educação, uma linha para ser essa mãe. Então tem a mãe que aceita ser a mãe, ela fez de tudo para ser a mãe. Tem a mãe no susto, tem a mãe que está sendo mãe por obrigação, tem mãe que é mãe por tabela. Então tem vários tipos de mãe. Então ser mãe, ela é uma função. E essa função termina quando os nossos filhos se tornam adultos e podem seguir a tua vida, não precisando mais da nossa ajuda, da nossa orientação. Por quê? Porque já se transformou num ser que consegue caminhar sozinho. E a mãe fica sem aquela função de mãe. Aí vem os questionamentos, as frustrações, as culpas. E aí essa mãe, ela não consegue lidar com isso. E se o filho não deu um resultado legal, não foi um bom resultado para o mundo, ela se culpa, ela se condena, ela se critica o tempo todo. Ela acusa ela de ter perdido a oportunidade de ser mãe e estragado a vida daquele filho. Só que nós precisamos entender o quê? Como ser mãe? O que é ser mãe? Como eu posso praticar essa função de ser mãe? Porque eu estou praticando uma função. Eu sou mãe de um ser individual e livre. Então, até um certo ponto, eu conduzo essa criança. Eu sou a mãe, eu sou a orientadora, eu amo, eu protejo, eu cuido, eu sou mãe. A minha função é cuidar dessa criança. Conduzir essa criança para uma vida adulta. Conduzir essa criança para o mundo. Então eu estou preparando essa criança. Eu estou moldando essa criança. Só que muitas vezes eu estou moldando essa criança com tudo aquilo que eu recebi, que eu aprendi com os meus pais.
Então, muitas vezes eu coloco nessa criança crenças que vão limitá-lo, que vão prejudicá-lo lá na frente. Então, como evitar isso? Como ser uma mãe que consiga conduzir com mais facilidade, com mais clareza, educando esse filho para ele ser livre para o mundo? Eu preciso conhecer as minhas emoções. Eu preciso ser uma mãe que trabalhe as minhas emoções, porque senão eu vou atrapalhar toda essa condução, porque eu vou desequilibrar nesse amor, porque a gente é mãe e a gente ama tanto que a gente pensa só em proteger, só em poupar, só em ajudar. E isso, quando a gente faz para uma criança aquilo que ela já dá conta, o que eu estimulo nessa criança? A incapacidade. Então, ser mãe é tão mais profundo que a gente precisa prestar atenção nas nossas atitudes com essa criança. Quando eu falo para o meu filho, deixa eu fazer, você não dá conta, o que eu estou estimulando para essa criança? Qual é o estímulo que eu estou dando para ela? Se eu, mãe, que ele ama, que ele acredita, que ele confia, eu sou o poder maior para ele, porque sou eu que estou com ele dia a dia. Então ele acredita em mim cegamente. Se eu falo para ele, não, deixa eu fazer, que você não dá conta, ele vai acreditar que ele é incapaz. E se eu alimento isso nessa criança, deixa que eu faço, deixa que eu escolho, deixa que a mamãe cuida, deixa que a mamãe faz, deixa que a mamãe escolhe a tua roupa. A mamãe sabe o que é melhor para você. Deixa que a mamãe faz para você. O tempo todo a gente fala isso. Deixa a mamãe segurar, deixa a mamãe colocar, deixa a mamãe guardar para você. Deixa a mamãe arrumar para você. Olha só. O que eu estou estimulando nessa criança? A incapacidade. A incapacidade. O que eu preciso estimular? Qual é a função da mãe? A função da mãe é estimular ele para a vida. Então, se eu estou percebendo que ele não dá conta, o que eu posso fazer para mudar isso? Vem com a mamãe vai te ensinar. Vem com a mamãe vai te orientar. Vem ver como faz. Então eu posso mudar isso. Essa condução ela vai ficando mais fortalecida no eu sou capaz. Minha mãe me ensinou, minha mãe me orientou. Não é a minha mãe fez para mim, a minha mãe faz para mim, a minha mãe me dá tudo. Não, a minha mãe me ajuda, a minha mãe me orienta, a minha mãe me ensina. Então, quando a criança recebe esse tipo de educação, ela se torna um adulto capaz, que acredita nele, corajoso, forte, que leva a vida adiante. E passa isso para os seus filhos. Isso é saudável, isso é um amor saudável. Esse amor de mãe, ele produz, ele constrói, ele agrega. E é isso que é a função da mãe. Então, como ser mãe nos dias de hoje? Com tanta tecnologia, com tanta facilidade para a criança ficar à toa, presa no celular, presa num jogo de videogame, preso numa televisão. Então, o trabalho da mãe hoje é muito maior. Porque antes, as crianças brincavam na rua. Elas tinham quintal para brincar. Elas tinham animais. Elas brincavam criando as coisas. Com carrinho de rolemã, jogada de queimada na rua, pique-pega, esconde-esconde, ciranda. Então a criança ela já era estimulada naturalmente. Hoje as crianças elas estão presas dentro de casa, presas num apartamento, presas em condomínios. Então o que elas precisam fazer? O que elas têm para fazer? Qual é a única brincadeira que ela conhece? Jogos, celular, televisão. E aí as crianças não são estimuladas a serem pessoas mais fortes. Emocionalmente, eu estou falando emocionalmente, gente. Então qual é a função da mãe hoje? É fortalecer esse emocional dessa criança.
Então, para isso, ela precisa fortalecer o emocional dela, para que ela seja uma mãe que conduza esse filho para o mundo. O que ele vai fazer depois já é um problema dele. Mas a função da mãe agora, enquanto criança, enquanto adolescente, é conduzi-lo para um mundo melhor. Para o mundo que ele possa fazer, acontecer, realizar. Só que para isso, esse filho, ele precisa ser estimulado a ter a capacidade, estimular a criatividade, estimular a inteligência, o intelecto, o interesse pelas coisas. As crianças hoje, elas são muito desinteressadas. Por que elas são desinteressadas? Porque tá tudo fácil. Tá tudo muito fácil. Né? A mãe chega em casa, o filho está na televisão, ou no celular, ou num jogo. A mãe fala um oi, aí ela pega o celular dela, ou senta no mesmo lugar, na sala, no mesmo ambiente, ou vai para o quarto, ou vai tomar um banho, e deixa aquele filho ali. Não tem aquele contato de vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Como foi seu dia? O que você fez hoje? Dar uma leitura. Então, esse estímulo está acabando. As mães chegam em casa cansadas, porque já trabalharam um dia todo. Já lidaram com o chefe, talvez chato, o dia todo. Com situações difíceis o dia todo. Aí ela chega em casa, na função de mãe, ela já não quer mais. Ela só quer descansar, ela só quer ficar em silêncio. Só que ela é mãe. Existe uma função ali para ela cumprir. Porque ela aceitou ser a mãe. Ela quis muitas vezes ser mãe. Então, o ser mãe é função. E eu preciso cumprir com essa função. Do meu jeito. Do jeito que é melhor para mim. Eu vou fazer sempre o meu melhor. Eu não vou ser uma mãe igual a mãe do outro. Ah, mas a mãe do outro... Ah, mas a mãe do outro, ela deixa. Ah, mas a mãe do outro, ela faz assim. Ah, mas a mãe do outro, ela é boazinha. Não interessa. Cada mãe na sua função. Porque cada filho é diferente um do outro. Né? Principalmente do vizinho. Se dentro da mesma família os irmãos são diferentes, imagina os filhos dos vizinhos. Então não existe filho igual. Todos os filhos são diferentes. Mas a mãe é uma só. Eu posso ter 10 filhos. Eu vou ser a mesma mãe. Com a mesma cultura, com os mesmos valores, com a mesma crença. Mas os filhos são muito diferentes. Então eu preciso emocionalmente estar preparada para lidar com essas diferenças. Porque é um desafio muito grande. Eu estou sendo mãe naquele momento. Então a minha função é conduzi-los para um melhor caminho. Faz sentido isso? Dá para entender que é uma função, que uma hora essa função vai acabar? Ela vai parar. Entendeu? Deixa eu beber uma água. Então é muito importante que a gente entenda. Quando eu decido ser mãe, eu preciso me preparar emocionalmente. Então o que a gente vê hoje em dia são mulheres que querem ser mães porque é moda. Porque a minha amiga já é mãe. Porque meu amigo casou e lá ele já tem filho. Eu preciso ter filho, eu tô ficando velha. Eu preciso ter um filho. Então, gente, vamos pesar esses valores. Vamos observar isso. Qual a necessidade de ser mãe? Porque você quer seguir uma moda? Porque o seu amigo já casou e tem filhos? Porque a amiga tem uma filha linda, então eu quero também uma filha? Então, precisa definir isso dentro de você. Você tem esse dom? Você quer abrir mão de muitas coisas para ser mãe por um período? Porque ser mãe é deixar muitas coisas.
deixar o momento que você está vivendo para colocar uma criança no meio, nesse caminho, na sua vida. É renúncia. Ser mãe é renúncia. É maravilhoso para quem aceita, para quem acolhe, para quem faz de tudo para que a maternidade seja boa para ela. Entendeu? Que tenha esse amor, que desenvolva esse amor. Isso é maravilhoso. Mas se é uma maternidade que você aceitou por moda, para seguir uma moda, para um estilo de vida, todos estão tendo filhos, então eu preciso ter o meu filho. Senão eu vou ficar velha e depois eu não consigo ter um filho. Então precisa pesar esse valor. Você quer ter um filho porque você tem o desejo de ser mãe, ou você quer ter um filho porque a sua amiga teve um filho? Isso acontece, gente. Eu ouço muito isso no consultório. Nossa, eu tô ficando velha, eu preciso ser mãe. Nossa, eu estou ficando velha, eu tenho que pensar em ter uma criança. Então, a gente precisa decidir que de verdade você quer. Porque quando eu sou mãe, a partir do momento que essa criança nasce, eu tenho a responsabilidade de conduzir essa criança até a fase adulta dela, onde ela pode seguir sozinha. Até a juventude, né? Então, depois dos 20 anos, essa pessoa já está bem moldada e ela já tem bastante clareza para seguir o rumo dela. Então, a minha função de mãe acaba ali. Eu vou estar sempre presente, sempre pronta a ajudar, mas aquela obrigação de educar, de orientar, de esclarecer, de proteger, aquela função vai acabar. E é muito interessante, quando a gente fala eu sou mãe, a gente pega isso pro resto da vida. E tem muitas mães que o filho tá com 40, 50 anos e ela acha ainda que está mandando nesse filho. E ela sofre quando esse filho não aceita as orientações dela. Então, olha o emocional. Ela não trabalhou emocional. Ela não se fortaleceu nesse emocional. Porque um dia a função de mãe, ela acaba. E aí você se torna amiga desse filho. Porque o filho ficou adulto. Então tem muitas mães sofrendo hoje porque o filho cresceu, foi embora, foi fazer faculdade fora, arrumou uma namorada e por lá ficou, vem visitá-la pouco e ela sofre. Aí tem a síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio, gente? É aquela mãe que não aceita que o filho cresce, que o filho bate asas, que o filho voa, que o filho foi criado para o mundo. E ela tenta, com todas as forças, segurar esse filho, prender esse filho nela. Ela quer acorrentar esse filho nela. E ela começa a ter tantas dificuldades e criar dificuldades para esse filho ser livre. Ela amarra esse filho com o amor dela, com cobrança, com dificuldades, com críticas, com eu preciso de você. Eu te criei para você cuidar de mim. Olha quanta ilusão. E olha quanta dor ela está sentindo. Então a gente precisa olhar os dois lados. A mãe sofre porque não teve um fortalecimento emocional e o filho sofre porque fica na dúvida de ir ou ficar com essa mãe. Só que o mundo está chamando ele precisa ir, ele precisa começar a ter uma vida independente, ser um ser humano independente. Ele foi criado para isso. A nossa natureza, ela é assim. A gente precisa ser livre. Então, naturalmente, a gente sente a necessidade de sair, de ir, de tentar coisas novas. Só que se esse emocional do filho e da mãe não estiver fortalecido, eles se tornam codependentes e ficam presos nessa dor, nessa falta, nesse amor que perdeu a noção, que perdeu o sentido, virou uma bola, virou um emaranhado.
Então, até o amor demais é perigoso. Então, olha que interessante isso. A gente acha que devemos amar. Amor de mãe é incondicional. Amor de mãe é sem limites. Não é bem assim. O amor de mãe precisa ter limites, sim. Porque senão essa mãe, ela atrapalha o crescimento desse filho. E eles se tornam codependentes. Nem ela vai e nem ele vai. A vida para. A vida para. E eles não têm resultados. Porque o emocional dos dois estão fracos. Não souberam lidar com isso. A função dessa mãe não foi feita do jeito que deveria ter sido. E esse filho, quando recebeu as informações, as orientações da mãe, ele acreditou que essa mãe precisa dele o tempo todo, e ele precisa dessa mãe, porque sem essa mãe ele não tem a capacidade de decidir, de fazer, de resolver, porque essa mãe criou ele tão dependente, ela não ensinou ele a resolver as coisas, ela resolveu para ele. Ela não ensinou ele a buscar as coisas, ela buscou para ele e deu na mão dele, fácil, entregou para ele. Ela não ensinou esse menino, essa pessoa, essa criança a olhar para a vida e descobrir o que ela quer ser, o que ela vai buscar para ela, a dar valor nesse movimento que é a vida, na liberdade. Ela ensinou ele a ficar preso nela, acorrentado nela. E ele fica na dúvida: será que eu vou? Se eu for, eu não estou abandonando a minha mãe? Será que se eu for, ela vai deixar de me amar? Será que eu vou dar conta de enfrentar o mundo lá fora? Ai, mas eu tenho medo porque eu não aprendi. Eu não desenvolvi essa capacidade. Eu tenho medo de tudo. Então, olha como fica um ser humano fraco. Porque essa mãe emocionalmente foi fraca. E ela passou essa fraqueza para esse filho, ou para essa filha. Então, como ser mãe? Esse tema, como ser mãe? Ser mãe é você buscar em você todas as habilidades, toda a sua coragem, toda a generosidade, amorosidade, com equilíbrio. Um equilíbrio emocional. Olhar para esse amor e dosar esse amor. Entender que você está educando um ser humano que vai ter uma vida, que vai lidar com outras pessoas lá fora. Ele não vai ficar a vida inteira ali, ó, na barra da tua saia. Ele não vai ficar nesse mundinho que você criou. Porque na sua função de mãe, você precisa criar essa pessoa para a vida, para ser livre, para ir e quando sentir saudade, voltar. E conviver nesse amor com limite, dosado, saudável, emocionalmente saudável. Então, quando a gente consegue fazer essa função com amorosidade, com a generosidade, com a compaixão, com o autoconhecimento, com as nossas emoções equilibradas, quando eu consigo fazer essa função, passar para o meu filho ou filha esse equilíbrio, esse amor com limite, esse respeito, essa generosidade, quando eu consigo passar para o meu filho isso, ele vai ser um ser humano melhor. Ele vai ser um ser humano saudável, que nas relações dele, ele vai conseguir ser o quê? Forte. Ele vai ter uma relação com clareza, definindo o que ele quer, o que é bom, o que não é bom. Ele se fortalece nos relacionamentos dele, porque ele entende que todo o amor tem limite. E para ter um amor, precisa de um respeito. Respeito
do momento que cada um está vivendo, respeito do momento e das condições de cada um. Então, isso a gente aprende lá com a nossa mãe. Quando a gente olha um ser humano adulto, com algumas atitudes que a gente não gosta, que não se tornam agradáveis para a sociedade, se você for buscar lá na mãe, lá na criação, lá naquela família, você vai entender o que ele viveu lá, porque ele só está dando para o mundo o que ele recebeu lá quando criança, quando adolescente. Porque é naquele momento da formação do caráter dele que ele recebe informações, orientações, clarezas, estímulos para ser o ser humano que ele é hoje. Então, todos nós somos hoje o que nós recebemos lá na nossa educação. Como adulto, eu tenho a escolha, eu tenho o direito de mudar coisas que eu aprendi lá e que para mim não é legal hoje. Então, isso é um privilégio. A gente reconhecer que algo que minha mãe passou para mim lá na minha infância, para mim não é legal hoje. Então, eu posso mudar. Eu não vou ficar apegado nessa educação, nessa crença, no que ela passou para mim, que não foi legal. Hoje eu tenho a liberdade, eu tenho a clareza, eu sou uma pessoa adulta e eu posso escolher mudar. Trabalhar o meu emocional para eu me livrar daquelas coisas que minha mãe passou para mim que não está sendo bom para mim hoje. Mas é muito interessante que eu atendo muitas pessoas que, quando adultas, elas começam o quê? A reclamar da mãe. Porque a culpa é da minha mãe, porque ela me ensinou assim, porque ela fez isso pra mim, porque ela não me amou, porque ela amou mais o meu irmão, porque ela não me deu atenção, porque ela me abandonou, porque ela não me ouvia. Aí o adulto já é adulto, gente, 40, 50 anos, ainda está reclamando, acusando a mãe. Só que o que nós precisamos entender nisso tudo, nessa caminhada, a mãe, ela deu o melhor dela. Hoje a gente pode reconhecer que não foi bom para nós, mas naquele momento, dentro das condições dela, da capacidade dela de conhecimento, de informações que ela teve também dos pais, ela fez o melhor dela. E nós não temos o direito de hoje adulto ficar reclamando, apontando e falando que a nossa vida não funciona por causa da mãe. Ela não funciona porque eu não tomo a decisão, porque eu tenho medo de enfrentar e de fazer a mudança, porque eu sou um ser adulto. E como o adulto que eu sou e vendo que não tá legal, eu tenho o direito de escolher mudar. E por que eu não tô mudando? Por que eu ainda estou reclamando da minha mãe? Do que ela me deu? Do que ela fez, da educação, da orientação, da falta de amor, da falta de atenção. Porque eu estou apegada nesse passado dessa mãe que me deu o melhor dela. Eu estou justificando a minha incapacidade. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Ninguém tem culpa de nada. Essa mãe deu o melhor. Ele recebeu o que essa mãe deu. Só que o que ele faz com o que ele recebeu hoje, que ele é adulto, já é um problema dele, já não é um problema mais da mãe, porque ele se tornou um adulto. E como adulto, eu posso escolher sim continuar nessa situação que eu patino, que eu não tenho resultado na minha vida, que eu me sinto rejeitado, que eu me sinto sofrendo, que eu me sinto uma pessoa incapaz. Eu escolho ficar, né? Porque eu recebi lá da minha mãe que não tinha condições de me dar coisa melhor, uma educação melhor, uma informação melhor, mas ela deu o melhor que ela tinha. Eu escolho ficar ou eu escolho mudar. Então, o que eu recebo da minha mãe, eu posso mudar se não está bom para mim, ou se está bom, eu posso continuar
e melhorar cada vez mais. Então a caminhada é minha. O que eu recebo da minha mãe, quando eu estou adulta, eu decido continuar nessas crenças ou mudar essas crenças. Então o como ser mãe é divino. Porque o como ser mãe é cada mãe dando o seu melhor. Se ela tem a condição de conhecer as informações que nós temos hoje, o trabalho que nós fazemos com o nosso emocional, com o nosso desenvolvimento pessoal, com o nosso desenvolvimento do intelecto, com todas essas informações que nós temos hoje, as mães poderiam ser melhores. Melhores para quem? Para elas. Porque quando os filhos crescessem, elas não ficariam sofrendo na síndrome do ninho vazio. Prendendo esses filhos, amarrando esses filhos, não deixando os filhos baterem asas. Então, o ser mãe, a função ser mãe, precisa ser reconhecida com um limite, até uma certa idade. Meu filho começa a aprender a se virar sozinho, a andar de ônibus, a dirigir, a decidir o que ele quer, a roupa que quer, o que vai comer, onde vai morar. Ele começa a tomar essas decisões, ele já não precisa mais de mim. Eu já posso cuidar de mim. Aquela função de ser mãe acaba ali. Eu fiz o meu melhor e eu entrego esse filho para o mundo, para que ele faça o melhor dele. Se eu fiz o que é bom para ele ou não, eu não sei. Se ele vai usar ou se ele não vai usar, eu não sei. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Então, gente, não existe mãe perfeita. Não existe aquela mãe que seja a melhor mãe do mundo. Existe sim, para cada filho, a mãe dá o melhor. Mas não busque perfeição, não se compare com outras mães. Você é uma mãe única e você vai dar para o teu filho o que você acredita ser melhor, baseado no que você recebeu dos seus pais. Então não se cobre, não se culpe se ele não teve um resultado bom quando adulto. Porque quando criança você tentou conduzi-lo da melhor maneira possível, diante de tudo aquilo que você também recebeu. Então, como ser mãe hoje? Buscar o seu equilíbrio emocional, buscar o autoconhecimento, buscar informações para você conduzir essa criança, esse adolescente, para ser um ser humano, um adulto livre. Livre e forte emocionalmente. Porque se você souber lidar com as suas emoções, você vai conseguir passar isso para o teu filho ou para tua filha. E você vai torná-lo um ser humano forte emocionalmente. Que é o que a gente precisa hoje. Então hoje a gente fala muito do emocional. Por quê? Porque o nosso emocional, gente, é tudo. Quando eu tenho esse conhecimento, quando eu consigo agir com as minhas emoções, usar as minhas emoções ao meu favor, em todas as situações da minha vida, em todas. Quando eu consigo lidar com as minhas emoções, reconhecer essas emoções, viver essas emoções e orientar, conduzir essa energia para algo bom para mim, eu consigo passar para os meus filhos e eu consigo transformá-los em seres humanos melhores. Então tudo começa numa mãe, porque ela recebe aquela criança com todo o amor. Só que esse amor demais prejudica. Tudo que é demais faz mal, gente. Tudo na vida precisa ter um equilíbrio, precisa ser em harmonia. Eu preciso conduzir a vida assim, ó, nesse equilíbrio. Se algo sair, vai fazer diferença. Olha,
Eu tô aqui, a vida tá aqui. Eu preciso chegar aqui, ó. Eu preciso ter o equilíbrio, encontrar esse equilíbrio. Porque quando eu dou demais esse amor para essa criança, eu me perco. Eu não tenho mais sentido para minha vida. Eu dou tanto que eu paro de viver. Eu vivo para esse filho. Eu vivo para essa criança. Tanto é que tem muitas mães que falam, eu dou a minha vida pelo meu filho. Eu dou a minha vida. Só que Deus deu a vida para ela ser aquela pessoa que ela é e para ela ser a mãe que ela é. Então, a minha função aqui hoje é ser mãe. Mas essa função um dia vai acabar. Como outras funções. Então, na vida, eu sou um ser humano que eu tenho funções. E se eu consigo realizar essas funções com sucesso, eu tenho uma vida com sucesso. Eu tenho uma vida de sucesso. Eu tenho um filho de sucesso. Eu vou dar para o meu filho as condições para que ele tenha sucesso na vida. Mas eu preciso buscar esse equilíbrio emocional. Como mãe. Como mãe. Então, o ser mãe é divino. Tudo é divino. Mas o que eu faço com essa divindade que eu recebo, com essa função que eu recebo, o que eu faço com ela é o que eu vou responder lá na frente. É o que eu vou viver lá na frente. É o que o meu filho vai viver lá na frente. São os resultados. Então eu preciso ter atitudes diferentes para que tudo saia diferente. Então hoje a gente vê muito adolescente emocionalmente fraco. Eu atendo adolescentes que não conseguem lidar com um não. Porque meu pai me falou não e não deixou eu ser jogador. Então eu estou depressivo, porque eu quero ser jogador. E ele não me coloca numa escola de futebol. A minha vida acabou, porque a minha vida é futebol. Eu já ouvi isso de adolescente. Porque não sabe falar não. Não entende que naquele momento, aquele não do pai é porque o pai talvez não tenha condição financeira para dar aquilo para ele. Só que quando pequeno, que era muito lindinho, tudo bonitinho, meu príncipe, meu rei, quando era pequenininho, dava tudo para aquela criança. Tudo muito fácil. E a criança cresce achando que tudo é fácil. Eu peço, eu ganho, eu peço, eu ganho. Ou eu mando, eles fazem. Porque tem isso também, né? A criança se sente o rei. Ela se sente o príncipe. A princesa que manda em todo mundo, porque ela é lindinha. Né? Ele é lindinho, é o lindinho do papai, é a lindinha da mamãe. E ele se sente nesse poder. E ele cresce acreditando que tudo o que ele pede vai ser realizado. E aí, quando adolescente, quando maior, ele pede algo que o pai não tenha condições naquele momento de fazer para ele, e o pai precisa falar um não. Essa criança, esse adolescente, esse jovem, não consegue lidar com o não. Ele não consegue lidar com a frustração, porque emocionalmente ele é fraco. Ele não foi estimulado a trabalhar os seus nãos da vida. Ele não foi uma criança que teve frustrações desde pequeno, que recebeu não, que a mãe falou não pode, não é certo, vai fazer sua lição, sua tarefa, termina a tarefa, depois a gente conversa. Então assim, os nãos não foram dados, não foi falado. Essa criança, ela só recebeu sim. Só que uma hora na vida a gente recebe não. Porque a vida ela é feita de não também. Na vida a gente não recebe só sim. E qual é a função da mãe aí, gente? É ensinar essa criança a receber não para ela lidar com essa frustração. Então, de novo, como ser mãe? Ser mãe é isso.
é ensinar o seu filho que tem não na vida. Ele pode ser lindo, ele pode ser o príncipe, ele pode ser o amor da mamãe, mas ele precisa receber o não, sim. Você pode ser amorosa com essa criança, mas ele precisa receber o não. O brinquedo é do amigo. Você não vai pegar, você não vai quebrar, você não vai estragar. Não pode desarrumar, você precisa manter arrumado. Então são coisas que a gente não quer falar para os nossos filhos, porque tadinho deles, né? São muito pequenos. Ah, mas ele vai chorar. Ah, eu não aguento ouvir ele chorar. Aí eu dou meu celular. Eu dou o que ele quer. Ele bate o pé, ele faz birra, ele se joga no chão. E para que eu não ouça esse barulho, esse choro, essa birra, o que eu faço? Eu dou para ele o que ele quer. Aí ele entende que ele consegue tudo no grito. Então, são estímulos. São coisas que nós adultos, que não temos conhecimento, ou que queremos só resolver aquela situação de imediato, deixamos passar. Só que essa criança lindinha, ela cresce e ela vai se tornar um adulto que não sabe receber não. Que qualquer não que ele receber, ele vai ficar depressivo. Então hoje tem muitas pessoas jovens depressivas. A gente ouve falar de crianças, adolescentes depressivas, passando por um quadro de depressão. Sim, depressão é doença, mas essa depressão ela está vindo de onde? Qual é o fundamento? Né? Onde começou? Qual é a origem? Por que ela está com depressão? Frustração? Sim, com certeza, frustração. Medo? Sim, com certeza, medo. Porque o não representa rejeição. Será que os meus pais não me amam mais? Olha o medo da rejeição. Então o não, gente, significa tanta coisa para uma criança que nunca recebeu um não, que realmente ela pode entrar numa depressão. Então, como ser mãe? É ser a mãe atenta. A mãe que sabe falar não na hora certa. A mãe que pega a criança pelas mãos e conduz e ensina. Vamos juntos, vamos fazer. Eu te ajudo, eu te ensino. Isso é ser mãe. Não é a mãe que faz tudo para o filho, para que o filho não sinta essa frustração. Quando eu ajo assim com meu filho, eu estou limitando esse filho a ser um ser humano bem resolvido. Então, como ser mãe? Dê o seu melhor, mas busque aprender. Aprenda com seu filho. A criança, ela ensina muita coisa pra gente quando a gente presta atenção. Quando a gente olha nos olhos dessa criança e conversa com essa criança. E pergunta para essa criança como foi o dia dela. O que ela fez de legal. Que desenho é aquele que ela fez. Vamos desenhar juntos. Sentar, brincar com essa criança 15 minutos. Meia hora, 20 minutos, conversar com ela 10 minutos, sentar, almoçar junto, jantar junto, tomar um lanche, brincar com essa criança. Essa criança, ela ensina muito pra gente. Precisamos prestar atenção. Como ser mãe, é isso, gente. É fazer o meu melhor e buscar cada dia melhorar mais. Por quê? Porque ser mãe é um desafio. Todos os dias é uma novidade. E o meu filho, ele é um ser único. Eu posso ter 10 filhos. Eu vou ter 10 pessoas diferentes dentro da minha casa para eu conduzir. E como conduzir essas 10 crianças? Eu preciso trabalhar o meu emocional. Eu preciso de um autoconhecimento. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma orientação para que eu faça o meu melhor e que futuramente eu não me culpe, eu não me julgue uma péssima mãe, porque eu sou a melhor mãe possível para o momento. Então é isso que nós precisamos entender. A função de mãe é um desafio todos os dias. E esse desafio
cobra de mim aprendizados, conhecimentos, informações e desenvolvimento como mãe, como pessoa, para eu poder realizar aquela função de mãe. Para que o meu filho, para que aquela criança, adolescente que eu conduzi, seja um adulto e futuramente uma mãe tão boa quanto eu, ou melhor, em conhecimento e desenvolvimento, porque as informações estão aí. É só a gente pegar e usar. Então, hoje, nós falamos muito de como ser mãe. Falamos muito do criar uma criança, do motivar uma criança, do dar o melhor para essa criança, mas dar o melhor com limites. Com limites, porque amor de mãe, ele é grande sim. E se a gente não cuidar desse amor, a gente perde esse limite, a gente ultrapassa e a gente prejudica os nossos filhos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes, sejam livres, sejam capazes de conduzir a vida deles com coragem, com sabedoria, com amor e com respeito. Então, mãe, cuide de você emocionalmente. Busque ajuda para que você consiga passar esse emocional forte, essa capacidade de fazer, de realizar e de ser um ser humano melhor. Ok? Eu agradeço por esse dia, por esse momento. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Um beijo.